que é que mais vemos em supermercados, farmácias, estabelecimentos comerciais, endereços, caixa de correios, banco, números. Tudo se resume em números. Por isso, a importância de estudar a matemática, ela é grandiosa. É de extrema importância você aprender a matemática. E muitas pessoas têm uma certa resistência, têm uma certa agonia, né, quando fala a palavra matemática. E hoje a matemática ela está associada a raciocínio lógico. Então, praticamente todos os concursos precisam estudar o raciocínio lógico. E para estudar o raciocínio lógico é preciso saber a matemática básica, que é a má base de muitas pessoas, de muitas situações que são apresentadas ali, inclusive para poder notificar, notificar ao Ministério da Educação como que está o índice de educação, como que está o índice de aprendizado das pessoas que não têm conhecimento de lógica, né? Quais são os motivos do porquê estudar matemática? Formar pensadores de lógica, estruturar pensamentos, dar agilidade às operações mentais, raciocínio lógico, formular justificativas, problemas, estudar situações, problemas, análise de dados. Nós temos calculadoras hoje, não só comuns, mas temos as científicas de várias generalidades que a cada curso, a cada momento, né? Nós temos aí até, inclusive, tem curso para você poder usar a científica, que é a HP, que não é uma calculadora muito simples de ser utilizada. Testar hipóteses, tudo que existe números, tudo. Então, quando você vai ao supermercado, o que você mais vê? São números, em todas as ocasiões, para todo lugar que você olha, a começar do preço. Além do preço, em qualquer embalagem que você olhar de produtos, são números, onde você vai olhar a dosagem de calorias, de carboidratos, o peso do produto. Então, tudo se resume a números, medicamentos, horas, tempo, distância, idade. Então, não tem como a gente fugir da matemática. A matemática não tem como fugir da gente. Eu sou especialista em matemática, em exatas, há 25 anos. E ao longo desses anos eu vim assim, acompanhando posturas, vim acompanhando pessoas, o porquê que essas pessoas não gostam de matemática. E como eu sou especialista também em análise comportamental, que era uma das formações que eu mais queria ter, né, que para poder trabalhar com as pessoas, a análise comportamental, ela me facilita trabalhar muito com a personalidade de cada um. Então, a análise comportamental, que é essa nova série que nós estamos fazendo aqui, é para poder trabalhar tudo e todas as formas que a gente pode lidar com as pessoas. No caso, por que eu estou falando sobre matemática? É para falar sobre as pessoas que têm facilidade em ter uma estrutura lógica, as pessoas que têm dificuldade em trabalhar a questão do raciocínio lógico. E isso acaba separando as pessoas, o que não deveria acontecer. Um deveria ajudar o outro. Mas quando um grupo de pessoas que não tem raciocínio lógico, né, expresso ali, e um grupo que tem o raciocínio lógico expresso, eles tendem a não se misturar. Cada um fica no seu canto, enquanto que este daqui deveria ter paciência para poder ensinar aquele que não tem o domínio do raciocínio lógico. Quantas vezes, praticamente 95% dos meus alunos que vêm para mim, eles chegam para mim e falam que tiveram um problema na escola com o professor de exatas. Aí é onde vem a tal da análise comportamental. O professor teve uma postura errônea com o aluno e gerou-se ali um trauma por toda uma vida. Agora ele terminou o ensino médio, quer prestar um concurso, ou quer prestar fazer uma universidade, ele provavelmente vai optar por alguma que não tenha exatas, justamente por conta desse transtorno que aconteceu anos atrás, muitos anos atrás. Então isso precisa ser corrigido, isso precisa ser tratado, isso precisa ser conversado, precisamos falar sobre isso para poder dizer para essas pessoas, olha, é possível você aprender, é possível você fazer o curso que você tanto sonha, que você sempre quis, e sanar essa dificuldade que você tem neste momento, né? Eu quero estudar agronomia, eu quero estudar economia, eu gosto de ver aqueles dados econômicos, mas eu não entendo nada de matemática, ok? Vamos aprender, então, a base para que você possa fazer numa universidade. Porque na faculdade, o nível de dificuldade e o nível de aprendizado é outro, completamente diferente do ensino médio. O ensino médio, o ensino fundamental, ele vai te dar uma base para você entrar na faculdade. Se você não souber essa base, é onde você vai ficar travado, é onde você vai ter dificuldade. Então, vamos aprender. Dá tempo, temos tempo para isso. O aluno, ele, que seja final de semana, que seja 1 hora por dia, 2 vezes na semana para poder estudar, não importa. A gente consegue controlar, a gente consegue trabalhar o tempo para que seja possível você realizar o seu sonho de fazer uma faculdade que não esteja dentro dos parâmetros da sua facilidade de entendimento, né? Então, eu procuro trazer a matemática para as coisas que acontecem dentro da nossa realidade.
Quando você entra no carro para você dirigir, você tem que analisar a velocidade, você tem que analisar quantos litros de combustível tem no seu tanque, você tem que avaliar qual a velocidade que você vai percorrer, você tem que avaliar quanto tempo você tem que gastar de um determinado lugar para o outro. Isso sim, estou colocando um exemplo simples dentro de um carro. Se você vai numa farmácia, se você vai comprar um medicamento com uma receita médica, ele sabe ali a dosagem dos medicamentos que você tem que tomar. Você não pode ser nem mais nem menos, porque é aquela quantidade que faz parte do seu tratamento. A idade das pessoas ela é medida em números. O tempo, o calendário é medido em números. Então, tudo se resume a números. Então, vamos criar aqui uma forma estratégica de estruturar pensamentos de forma lógica para que você possa aprender a matemática com uma nova postura, né, com uma nova didática. Então, essa didática que vem para poder te apoiar, para poder tirar de você esse medo, né, esse transtorno de pensar que você não tem condições de aprender, que você não tem condições, não tem mais tempo para aprender. Eu já tive alunos com mais de 60 anos para poder prestar concurso e passaram com uma excelente classificação. Então, a idade não é problema, e sim a sua disponibilidade para poder aprender sobre o contexto de matemática. Contexto e conteúdo, porque o contexto é tudo que envolve, é tudo que está no entorno da matemática. Se você vai estudar gestão financeira, as pessoas têm um péssimo hábito, tem muita matemática, não é a matemática, e sim a estrutura de pensamentos lógicos, a estrutura de lógica argumentativa. E sobre a gestão, então a gente trabalha meio departamento de humanas, meio departamento de exatas. Então, isso precisa ser justo, né? Então, vamos trabalhar de forma que você consiga as habilidades. Em relação à postura de professores, não podemos deixar de falar que muitos agem de forma errônea mesmo com seus alunos. Muitos agem de forma que possa prejudicar o futuro daquela pessoa, como eu mencionei no começo do vídeo. O medo, né, que foi adquirido numa infância, numa adolescência, para poder formar pensadores de um ensino superior. Então, muitos não fazem arquitetura, por exemplo, porque tem muita matemática. Eu estudei arquitetura e o que eu vi de matemática foi para cálculo de estrutura de obra, o que é obrigatório que o estudante de arquitetura saiba. Tem a matemática básica, que é o que foi estudado no ensino médio, que por obrigação devemos saber, e a questão da estrutura, né? Estrutura da obra, estrutura arquitetônica, que geralmente os engenheiros que fazem esse cálculo estrutural, mas hoje os arquitetos já começam a trabalhar com esse cálculo estrutural também. Então, assim, não é a questão da matemática, e sim o nível de dificuldade do que se precisa fazer. Então, hoje assim, é preciso que a pessoa tenha uma mudança de pensamento, uma mudança de estrutura lógica para poder entender o que tem que fazer. Então, quem faz o curso de Direito, que é o curso de Humanas, o que eles mais veem também? Números, artigos, penalidades. Então, um estudante de Direito também, ele vê muitas estruturas lógicas, argumentativas, numerológicas. Então, é da área de humanas, porém, são os artigos, os parágrafos e tudo mais. Então, não existe um curso que você possa escolher. Se você vai estudar enfermagem, você vai ver muitos números na enfermagem. Como eu mencionei, a questão dos medicamentos. Se você vai numa farmácia e você não sabe o que tomar, o farmacêutico, ele tem o conhecimento de dosagens do que pode ser bom ou ruim, de indicar, da leitura da receita médica, né, que contém números o tempo inteiro. Então, tudo se resume a números. Então, essa questão da postura, do comportamento do professor, é muito importante. Eu não posso chegar e escolher um aluno que considerá-lo o melhor da turma e outro que é o inferior à turma, porque na verdade eles estão no mesmo barco. A diferença é que uns têm mais facilidade que outros, então precisa ser trabalhado. Às vezes, como eu falei, esse grupinho que não sabe, não quer se misturar com esse que sabe. E uma postura do professor que eu acredito que funciona bastante é você mesclar grupos e dividir quem sabe com quem não sabe, com quem não tem muita facilidade, para que esses possam se apoiar, para que esses possam estudar entre si ou oferecer outra ferramenta de educação, outra ferramenta educativa, para que eles possam entender dentro da mesma linguagem para aqueles que já têm mais facilidade. Vamos falar um pouquinho mais sobre a estrutura em sala de aula, sobre o comportamento, análise do comportamento dentro de sala de aula, que é de extrema importância, tanto do professor como do aluno. Então, hoje, eu vou ficar um pouquinho com essa estrutura do professor, que ele precisa ter o entendimento de que ele que é importante como ele agiliza, como ele faz, como ele pratica toda a educação em sala de aula, né? Juntamente com os alunos, que precisam também ter uma postura de ter o interesse. Então, quando se tem o interesse, é possível trabalhar da melhor forma possível.
mais no próximo vídeo.